Neste domingo tem início o Congresso do Partido Comunista Chinês. O presidente Xi Jinping chega fortalecido e já é o líder mais poderoso daquele país desde Mao Tse-tung. Quando Xi Jinping chegou ao poder em 2012, alguns previram que ele seria o líder mais liberal do Partido Comunista Chinês por causa do perfil discreto e histórico familiar. 10 anos depois, a realidade é bem diferente. Prestes a garantir um terceiro mandato e se estabelecer como líder mais poderoso desde Mao Tse-tung, Xi demonstrou uma ambição implacável, intolerância, dissidência e um desejo de controle que se infiltrou em quase todos os aspectos da vida cotidiana na China. Conhecido a princípio como marido de uma cantora popular, emergiu como um líder de aparente carisma e uma narrativa política hábil. Mas pouco se sabe sobre a vida pessoal do dirigente chinês. Ainda que a família fizesse parte da elite do partido, Xi não parecia destinado a essa posição. O pai Xi Zongchun, um herói revolucionário que se tornou vice-primeiro-ministro, foi expurgado durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Xi foi condenado ao ostracismo pelos colegas de classe e perdeu uma irmã que se suicidou por causa das perseguições, experiências que contribuíram para um distanciamento emocional e psicológico desde muito jovem. Aos 15 anos foi enviado para o centro da China, onde passou anos carregando grãos e dormindo em cavernas. Ao entrar no Partido Comunista, teve o desejo rejeitado várias vezes pelo legado familiar. Quando conseguiu, em 1974, começou de baixo como chefe do partido em um vilarejo. Em 1999, se tornou governador regional de Fujian. Em 2002, líder provincial do partido em Zhejiang e depois em Xangai, em 2007. Neste meio tempo, o pai foi reabilitado na década de 1970, depois da morte de Mao, o que fortaleceu a posição de Xi. Em 2007, foi nomeado para o Comitê Permanente do Birô Político, o órgão decisório máximo da China, e 5 anos depois subiu ao topo, substituindo Hu Jintao. E 2 ativistas evangélicos foram os protagonistas de um dos primeiros casamentos homoafetivos de cura. Eles tiveram que romper muitas barreiras para chegar ao cartório. Adiel, um teólogo de 32 anos, teve que romper com a Igreja Batista e se transformar em um ferrenho ativista defensor dos direitos LGBTQIA+, para poder se casar com o noivo Lázaro. Ambos protagonizam um dos primeiros casamentos homoafetivos de Cuba. Os casais do mesmo sexo começaram a se casar em diferentes partes da ilha desde 25 de setembro, quando Cuba ratificou um referendo do Código das Famílias. A nova legislação inclui um casamento igualitário, adoção por pessoas do mesmo sexo e gestação assistida. Na América Latina, o matrimônio homoafetivo é legal no Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador, Costa Rica, Chile e alguns estados mexicanos. Mas tem sido um tema sensível em Cuba. O país ainda está marcado pela homofobia exacerbada. Durante as décadas de 60 e 70, o governo condenou muitos homossexuais ao ostracismo e os enviou para campos de trabalho agrícola militarizados. O mosaico de 1.600 anos foi descoberto na Síria. A estrutura mostra os detalhes e os nomes dos reis gregos que participaram da Guerra de Troia. As autoridades sírias revelaram nesta quarta-feira um mosaico da era romana do século IV, que está entre os mais excepcionais e mais completos do país. O mosaico de 1.600 anos foi descoberto na cidade de Hastan, na província central de Homs. Mostra uma cena em que os detalhes e os nomes dos reis gregos que participaram da Guerra de Troia aparecem claramente, disse Raman Saad, diretor de escavações e estudos arqueológicos da Direção-Geral de Antiguidades e Museus. A parte descoberta até agora tem 20 metros de comprimento e 6 de largura. Este é o 9º mosaico descoberto no local. Terra de civilizações milenares, dos cananeus aos omíadas,
Passando pelos gregos, romanos e bizantinos, a Síria está repleta de tesouros arqueológicos, mas alguns locais foram destruídos durante a guerra iniciada em 2011. Há poucas semanas de sua abertura, o parque temático inspirado nos filmes de animação de um estúdio japonês, como o clássico A Viagem de Chihiro, apresentou algumas de suas atrações. Uma novidade no Japão é preparada para turistas. Há poucas semanas de sua abertura, o parque temático inspirado nas animações do estúdio japonês Ghibli apresentou algumas de suas atrações durante uma visita aberta à mídia. O local, ambientado em clássicos como Meu Amigo Totoro ou A Viagem de Chihiro, vai abrir as portas em 1º de novembro na região de Aiki, cerca de 300 quilômetros a oeste de Tóquio. O estúdio Ghibli conversa comigo porque existem cenários que marcaram minha vida. Por exemplo, encontro no parque paisagens que via quando criança. Parece que estão realmente aqui. Acho muito bom poder reviver isso. O terreno ocupa 7 hectares de um imenso parque que sediou a Exposição Universal de 2005. Ao contrário de outras grandes atrações japonesas, como a Tokyo Disneyland, esta vai enfatizar os grandes espaços e o respeito à natureza, onipresente na obra de Ghibli. De crianças a adultos, todos gostam. Acho que é por causa da beleza dos desenhos e das histórias. Quero ir com alguém que seja fã de Ghibli. Gostaria de ver os cenários, personagens e prédios dos filmes. Quero muito sentir a atmosfera e as cenas. O parque, que custou cerca de 232 milhões de dólares para ser construído e teve mais de 5 anos de obras, deve se tornar uma grande atração turística na região de Aiki. Os proprietários esperam receber 1.800.000 visitantes anuais quando todas as 5 áreas forem abertas no próximo ano. Um impacto econômico de 328 milhões de dólares. E o RB Notícias de hoje fica por aqui. Até segunda, bom fim de semana.